Olá pessoal, estamos começando aqui a terceira aula de Programação 3. Na última aula a gente finalizou ali o capítulo 2, né, fez os exercícios e tudo mais. E agora a gente vai entrar aqui no capítulo 3 do livro Pense em Python, né? Então é o capítulo que trata das funções, tá? E aí a gente tem aqui uma definição dada pelo autor do que é uma função, né? Então, uma função é uma sequência nomeada de instruções que executam uma operação de computação. Ao definir uma função, você especifica o nome e a sequência de instruções. Depois, pode chamar a função pelo nome. Ou seja, a principal utilidade da função é você pegar uma sequência, né, uma série ali de comandos que você usa muito, por exemplo, nos seus programas, né, dos seus projetos. Você tem ali uma operação, uma conta, ou então às vezes uma coisa de imprimir na tela, né, que você sempre usa, né? Você chama muito aquilo ali porque é muito necessário para a sua atividade ali, sua lógica de programação. Então a função, você pode pegar essa série de comandos, dar um nome para esse bloco de comandos, e toda vez que você quiser usar ele, você, ao invés de digitar ele todinho, né, todos os comandos, você simplesmente chama o nome da função que você deu. Tá? Então, por exemplo, um exercício que a gente fez nos outros capítulos, né, tinha um ali de converter o passo de milha para quilômetro, por exemplo. Então isso aí é uma coisa que você poderia colocar ali o bloco, né, que faz aquela conversão, você bota isso dentro de uma função e chama, por exemplo, converter passo milha, alguma coisa assim, e aí toda vez que você quiser usar ela, você apenas chama a função, não precisa digitar todos os comandos. Né? Então isso é o que é uma função, tá? E como é que a gente usa uma função no nosso programa, tá? Então, do jeito que está aqui, né, você vai colocar o nome da sua função, depois abre parênteses, colocar a lista de argumentos, né? Então, o que são os argumentos? São aqueles valores que você vai passar para a função usar de alguma forma, certo? Então, por exemplo, essa função de converter, você vai ter que dar o dado que você quer converter, né? Por exemplo, existem algumas funções que não têm argumentos, que ela não precisa de nenhum argumento né, não precisa processar nenhum dado externo. Ela, por exemplo, só imprime um valor na tela que não precisa de nenhum dado externo. Então, os argumentos eles podem ser opcionais. E aí você bota a sua lista de argumentos, fecha parênteses. Então é assim que você chama uma função. Tá? O próprio Python, né, ele já vem ali com várias funções pré-definidas dentro dele. Né? Funções assim auxiliares. A gente já viu algumas, vamos dar uma olhada aqui de novo. Então, entrando aqui no terminal, né, do Python, no interpretador, que funções a gente já viu? Né? Por exemplo, a gente já viu aquela função de fornecer o tipo do dado que você quer, que você passa, né? Então, por exemplo, qual é o tipo desse valor aqui, 2? Então ele vai retornar para mim uma classe, o valor é classe int, ou seja, ele está me dizendo que é um tipo inteiro, tá? Então se a gente olhar essa função aqui, né, lá no código-fonte do Python ele tem a definição dessa função, tá? Então se você for lá, você vai ver, por exemplo, que essa função type, ela tem ali uma série, né, um ou mais comandos, que quando você chama ela, ele roda aqueles comandos todos, e ao final, o que resulta é essa informação aqui, classe do tipo int. Então, essa função type é uma função que já vem pré-definida, né, no Python para você usar. A função print também é outra, né? Então, ela coloca na tela aquilo que você quiser, certo? Isso também é uma função, né? Sendo que essa função não retorna um valor, ela só faz né? Ela só faz uma ação, que é o que a gente classificaria como instrução. Né? E além dessa função type, que outras funções o Python tem, né, que já vem nele? Né? Então, por exemplo, tem uma classe de funções de converter tipos, né? Então, converter de um tipo para outro tipo. Então, por exemplo, se você quiser converter um número para um número inteiro, você pode usar essa função int, certo? Então, às vezes eu posso, por exemplo, eu tenho um valor que eu peguei de algum arquivo, recebi, o usuário deu uma entrada, e aí eu tenho aquele valor ali que é, por exemplo, essa string 32, certo? Se eu quiser fazer contas com esse valor, do jeito que ele está eu não consigo, né? Porque você não pode fazer, como é que diz, somar ou subtrair uma string de um número, por exemplo, né? Você não pode tratar uma string como um número, mesmo que ela pareça um número, né? Como a gente viu na outra aula. Então o que eu poderia fazer aqui é
usar justamente essa função de converter, né? Então, se eu boto aqui, por exemplo, int, e como argumento eu passo o meu valor, né, que é a string 32, ele retorna para mim o número 32. Então, se eu fizer isso aqui, né, agora, vai dar certo. Por quê? Porque eu estou usando o tipo correto, né? Se a gente olhar bem aqui, você vê que o erro que a gente obteve foi um erro de tipo. Então, quando você tem um erro de tipo, provavelmente você vai ter que converter algum dos tipos que você está usando, né, para ficar compatível com os outros, certo? Além disso, a gente pode converter também números decimais, né? Então, por exemplo, int, e aí eu passo como argumento 3.2. Quando eu mando rodar a função, ele retorna para mim o valor 3, né? Então ele retornou um inteiro, né? Eu dei para ele um decimal, ele retornou um inteiro. Se eu passar um número, por exemplo, 3.9, você poderia naturalmente pensar que ele vai arredondar para 4, né? Mas essa função int ela não faz isso, tá? Ela simplesmente ignora a parte decimal todinha, o que vier depois da vírgula ali. Ela ignora e retorna para você só a parte inteira. Então é assim que essa função int opera, né? É assim que ela funciona. Além disso, a gente também tem a função para converter para número decimal, né? Então, por exemplo, seria a função float, tá? Para bater, né, com o tipo. Se a gente lembra, se a gente lembra aqui da última aula, o tipo do número decimal para o Python é chamado de float, né? Então, se eu quero converter alguma coisa para decimal, eu vou chamar a função float, né? Então, não confundir o tipo, que é esse nome aqui, float, com a função float. São duas coisas diferentes, né? Aqui eu só estou informando qual é o tipo do meu número, que é um número decimal. E aqui eu chamo a função float para converter um outro número para um número decimal. Então, por exemplo, se eu chamar float e passo como argumento o inteiro 2, ele vai retornar para mim um decimal, né? Você vê que ele já botou aqui o ponto zero, né? Para a gente saber que ele converteu de um inteiro para um decimal. A mesma coisa que eu fiz com a função int, de converter uma string, eu também posso fazer com a função 2. Desculpa, com a função float. Então eu venho aqui, minha string é um número decimal, né? Mas eu não posso operar com essa string, porque ela é um conteúdo de texto e não um conteúdo numérico. Então quando eu converto ela usando a função float, a gente pode operar, né? Então, por exemplo, isso aqui mais 2.1. Então, se eu somar agora esses números, eu deveria obter 5.24, né? Então, uma vez que a gente converte o tipo, você pode operar normalmente. E por último, a gente tem a função str, né, que converte um valor para uma string, né? Então, por exemplo, se eu coloco um número aqui dentro, ele converte para mim uma string com aquela mesma formato do número, né? Mesma coisa aqui. Então, quando você precisa de uma string, você tem um valor numérico e agora você quer transformar ele num texto para incorporar aquele texto em alguma outra informação. Às vezes você quer concatenar aquele texto com outro texto que você já tem, né? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer assim, o resultado é... O resultado... não está querendo pegar o acento. Então, vou fazer assim, o resultado... Colocar assim, resultado, dois pontos, tá? E aí eu vou concatenar isso com o meu número, por exemplo. Se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Erro de tipo. Só pode concatenar string com string, certo? Então eu não vou poder concatenar esses dois valores. Agora se eu escrever resultado mais str de 32, ou seja, chamei a minha função de converter, eu rodo agora e ele consegue normalmente, certo? Por quê? Porque agora eu tenho duas strings, né? Tenho essa string aqui e tenho essa string aqui. E daqui a gente já pode observar uma coisa interessante, que é o quê? Uma expressão, né? Ou seja, uma combinação ali de valores e operadores, ela também pode conter dentro dela ali uma função, né? Então, essa função str, ela está dentro aqui dessa nossa expressão, né? Que está concatenando as strings, certo? E é assim que a gente, né, usa funções e aí a gente aprendeu também aqui mais algumas funções extras que o Python fornece, né, de cara, né? O Python nenhuma biblioteca externa, ele já vem com essas funções. Então, voltando aqui para a apresentação, uma classe de funções, né, que são sempre muito utilizadas pelos programadores
né, porque ela sempre, a lógica de programação geralmente requer, né, esse tipo de conta, são as funções matemáticas, né? Então, como é que você pode usar funções matemáticas com o Python, tá? O Python, por padrão, né, o código do Python limpo, sem nada externo, ele não vem com essas funções matemáticas. O que ele vem ali com aqueles operadores, né, que são bem simplificados, então você pode fazer as operações básicas, soma, subtração, divisão, multiplicação, mas se você precisar fazer alguma operação um pouco mais complexa, né, um pouco mais elaborada de matemática, você precisa usar o que se chama de módulo, né, que a gente está vendo aqui. Então o módulo, ele está para o Python mais ou menos como uma biblioteca está ali para o C, né? Se a gente lembrar das aulas anteriores de programação, né, quando você quer introduzir algum código extra, alguma funcionalidade nova no seu programa, você pode usar as bibliotecas, que elas trazem né, esse código a mais. Então, para o Python é a mesma coisa, mas são os módulos, tá? Então, se eu quiser usar a função matemática mais complexa no Python, eu vou ter que chamar esse módulo math. Math vem de matemática em inglês, né? Então, vamos voltar aqui no VS Code e ver como é que a gente faria isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar um módulo, né? Então, como é que eu importo um módulo para dentro do Python? Eu uso a palavra import. Então, eu venho aqui, import, e digo o nome do meu módulo. Então, import math. Rodei a instrução, né? Então, essa instrução import, tá? Uma vez que eu faço isso, eu já tenho agora acesso a tudo que esse módulo math tem para oferecer, né? Então, a gente pode olhar aqui, por exemplo, se eu botar o nome math, que é o nome do meu módulo, o que é que vai acontecer? Ele diz aqui, módulo math, né, dessa localização aqui, ou seja, dessa pasta aqui, né? Então ele está dizendo para mim que esse nome math, que eu acabei de incluir, é um módulo. Acabei de importar, é um módulo. Então agora eu posso usar esse módulo, né, tudo que ele tiver dentro dele. E aí o que é que tem dentro do módulo que é, né, funções matemáticas mais complexas? Então a gente tem funções de trigonométricas, né? Então seno, cosseno, tangente, etc. A gente vai ter funções logarítmicas também, terá o logaritmo base 10, o logaritmo natural, entre outros. Você também pode ter alguns constantes, né? Então, por exemplo, o π, ele já vem com essa constante definida, né? Você não precisa mais ficar escrevendo π recebe 3,14, né? Por exemplo, o próprio math ele já vem com essa constante definida, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, né, o que é que você pode calcular. Então, se eu quero calcular o seno de um ângulo, né? Então vamos dizer aqui que meu ângulo é, sei lá, 0,7 em radianos, tá? Então eu quero calcular o seno, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu módulo, e aí eu uso essa notação de ponto, né? Então o ponto é como se eu tivesse assim, vou acessar alguma coisa que está dentro desse módulo, né? Então eu chamei o módulo, boto o ponto para dizer que eu quero alguma coisa de dentro dele, e aí eu boto o nome da minha função. Então para calcular o seno, né, tudo aqui o programa todo sempre olhando para o idioma inglês, né? Então o seno em inglês é sine, S-I-N-E. Então a gente chama aqui SIN, que seria a abreviação, né? Então chamo aqui o seno e passo o parâmetro, né? Eu passo o argumento, que é o meu ângulo, tá? Então quando eu rodo essa função, ele dá para mim aqui esse valor, né? Então o seno de 0,7 radianos é 0,64 aproximadamente, tá? Então essa é uma das funções que a gente tem, né? A gente também tem função, por exemplo, logarítmica. Então eu chamo aqui essa função log10 para obter o log na base 10 de um número, né? Então, por exemplo, log de 1 é 0, né? Todo mundo sabe. Então aqui tem essa outra função, tá? E aí, sim, além disso a gente também tem constantes, né? Então, por exemplo, como eu falei, a gente pode usar a constante π. Então, tá aqui, chamei. Se vocês observarem, ela não tem, né? Você não precisa botar parênteses, tá? Por quê? Porque isso aqui não é uma função, certo? Isso aqui é uma constante, é um valor que está ali, não muda nunca. Então, você só precisa botar parênteses quando é uma função, né? Que você vai chamar ali, passar um valor. Quando não é uma função, você não chama. Então, por exemplo, se eu quero converter um número em graus para radianos, né?
seria uma coisa que às vezes você pode querer fazer na lógica do seu programa, você tem que fazer essa conversão. Então como é que você faz, né? Por exemplo, eu tenho aqui graus e, por exemplo, né, vamos botar aqui assim, 45 graus, tá? Então eu tenho esse valor em graus. E aí, se eu quiser calcular qualquer valor trigonométrico desse número, né, usando o próprio módulo Math, eu preciso ter esse valor em radianos, né? Porque o que ele reconhece é o valor em radianos. Então como é que a gente faz? É aquilo, né? Você faz aquela regrinha de 3, né? Então o número em graus está para 360, assim como o número em radianos está para 2π, né? Você sabe que 2π radianos corresponde a 360 graus, tá? Então, basicamente, para converter de graus em radianos, a gente faz o quê? Divide por 180 e multiplica por π, né? Então, por exemplo, se eu botar aqui agora assim, o valor em radianos, vai ser o quê? Vai ser meu valor em graus, que eu vou dividir por 180 e multiplicar por π. E aí, nesse momento, eu já posso usar a minha constante, né, do math.π, né? Então, se a gente olhar aqui o valor, dá isso aqui, né? Então, 0,78 radianos, tá? E aí agora eu poderia, por exemplo, calcular o seno de 45, né? Que dá 0,85. Se a gente quiser comparar, né, por exemplo, comparar o valor, a gente pode lembrar que o seno e o cosseno de 45 são iguais, né? E são iguais a raiz de 2 sobre 2, né? Então, por exemplo, como é que eu verifico isso com o módulo matemático? Ele vem com a sua função de raiz. Então, SQRT, né? Você vai encontrar isso em várias linguagens de programação, que é o quê? SQ vem de square, que seria quadrado, e RT vem de root, que é raiz. Então, raiz quadrada, né? Square root em inglês dá raiz quadrada em português. Então, se eu quiser checar que esse valor está correto, eu posso vir aqui e calcular, né? Então, raiz quadrada de 2 sobre 2, que é o meu seno de 45, dá quanto? Certo, eu cometi um erro aqui que eu botei seno 45, mas isso aqui é um radiano, né? Então, na verdade, aqui era para estar escrito o meu valor em radianos, tá? Cometi um erro. Então, quando a gente roda aqui, a gente vê que deu exatamente igual, né? Então, o meu seno de 45 graus convertido para radianos deu realmente raiz de 2 sobre 2, certo? Então, esse é o nosso módulo matemático aí do Python, tá? E aí vamos continuar, né? Composição. Então, até agora, a gente sempre chamou uma função sozinha, né? Chama ali a função, vê o resultado. Mas aí você pode pensar, será que eu não posso combinar essas funções? Então, será que eu não posso botar uma função dentro de uma outra função? E a resposta é sim, né? Então, uma das características mais úteis das linguagens de programação é a sua capacidade de usar pequenos blocos de montar para compor programas. Ou seja, eu posso pegar uma função e dentro do argumento daquela função colocar ali uma expressão que também usa outra função, certo? E isso vai enriquecer ali como é que diz, as possibilidades que eu tenho com a minha lógica de programação, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? A gente tem essa função, por exemplo, o módulo matemático, ele tem uma função de elevar a potência, né? Então, é o que chama de função POW, né? P-O-W, POW de power, em inglês, né? Então, essa função aqui, ela requer dois argumentos, tá? Então, por exemplo, o primeiro argumento é o expoente, e o primeiro argumento é a base e o segundo é o expoente, né? Então, 2 elevado a 2 vai ter 4. Se eu colocar aqui assim, 3 elevado a 2, 9. Né? E assim sucessivamente, tá? Né? Então, 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. E aí, certo, eu usei essa função aqui, né, de uma forma bem simplificada. Então, a gente tem aqui os argumentos, a gente botou argumentos numéricos, bem simples, mas a gente poderia, por algum motivo, querer, né, fazer uma lógica um pouco mais complexa, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho dois valores aqui, x igual a 2, y igual a 3, né? Então, ao invés de usar números na minha chamada de função, eu posso usar variáveis.
Então a gente tem aqui, isso aqui, vai ser 2 elevado a 3, né? 8. Tudo certo. Eu posso querer deixar mais complexa ainda. Então, por exemplo, ao invés de usar aqui variáveis, eu posso usar expressões. Então, combinar variáveis com valores com outras coisas. Então, por exemplo, x mais 1 elevado a y menos 1. Tá? Então, a gente vai obter agora x mais 1 vai dar 3, né? E y menos 1 vai dar 2, 3 ao quadrado. Certo? E se a gente quiser enriquecer mais ainda essa lógica, né? O que pode ser feito aqui é incorporar, botar por exemplo, uma chamada de uma função, né? Então, por exemplo, eu quero colocar aqui, né, por exemplo, eu quero que isso aqui, na verdade, não seja x mais 1, mas sim o logaritmo natural de x mais 1, tá? Então, eu peguei uma expressão todinha, coloquei dentro de uma função, e essa função agora virou um argumento da minha função de exponenciação, né? Então, eu fiz uma lógica aqui bem mais complexa do meu programa, né? Claro que isso aqui a gente tem né, não tem uma explicação, a gente está só dando um exemplo, mas você pode fazer esse tipo de composição no seu programa, né? Então a gente roda isso aqui e dá esse valor, tá? Então seria o log de 3, log natural de 3, elevado ao quadrado, né? E aí é assim que você pode fazer composições, né? Então isso aqui é justamente essa questão do bloco de montar, né? Você tem vários pedacinhos, então comecei com uma variável, depois já transformei aqui na minha expressão, e por último ainda chamei uma função aqui do lado de fora, né? Então você pode fazer todo esse tipo de combinação. Qualquer lugar que aceita um argumento, esse argumento pode ser uma expressão qualquer, uma expressão ali arbitrária que combina valores e operadores e chamada de função, e é isso que vai lhe dar várias possibilidades ali no seu programa, tá? Então vamos continuar aqui. Então tá. Agora que a gente já sabe o que é uma função, né, e já sabe usar uma função, como é que a gente cria novas, né? Então é aí que você vai começar ali a queimar o neurônio, né, para criar as suas funções para usar no seu programa, de acordo com a sua necessidade, tá? Nem tudo que você precisa o Python vem, né, já vem pronto, né? Muitas coisas que você vai precisar aí no seu programa, você vai ter que desenvolver você mesmo, tá? Então como é que a gente vai criar novas funções? E aqui está a resposta. Então a gente usa essa palavra def, né? Se você voltar lá no capítulo de palavra-chave, que são aquelas palavras que não podem ser usadas, né, como nome de variável, você vai ver que essa palavra def está listada lá, né? Então é uma palavra especial. E aí, usando ela, então def vem de definir, né, definição, você coloca aqui o nome da sua função, abre parênteses, aqui dentro dos parênteses é onde você listaria, né, os seus parâmetros, tá? Ou seja, aquilo que você recebe para a sua função, e fecha parênteses, 2 pontos, e aí o corpo da sua função, ele fica logo abaixo, né? Sendo que prestar muita atenção nesse espaçamento aqui. Então isso aqui é necessário, tá? Depois que você pula uma linha, né, bota aqui 2 pontos e pula a linha, você precisa manter o espaçamento consistente. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, se essa linha aqui tem 4 espaços de distância, todas as linhas que vierem depois dela e que fazem parte da função tem que ter 4 espaços de distância. Se isso não acontece, você vai ter um erro lá no seu programa. Ele vai detectar o que ele chama de indentação inconsistente, né? Então, esse espaçamento que você dá é chamado indentação, tá? E para o Python é importante que a sua indentação seja sempre consistente. Então, se você usa espaço para indentar, sempre use espaço e sempre use a mesma quantidade. Se você usa tab para indentar, então sempre use o tab e sempre use a mesma quantidade de tab. Se você misturar os dois, você corre o risco de ter um programa bugado, né, que você vai ter que ficar caçando ali erro nele o tempo todo. Tá? Então eu uso sempre 4 espaços para indentação do código. Então todos os meus comandos que vem aqui depois da definição do nome, né, e dos 2 pontos vai ter esse mesmo espaçamento. Tá?
E aí, uma vez que você escreve isso aqui, esse nome, né, nesse caso aqui, vai ficar salvo ali no seu programa e sempre que você chamar ele, ele vai rodar o corpo da sua função, tá? Então, vamos fazer um exemplo bem simples aqui, né? Vamos voltar aqui para o VS Code e vamos escrever uma função, tá? Então, a gente tem essa função aqui, né? Por exemplo, imprimir frases, tá? Abre, fecha parênteses, 2 pontos. Então, ele está agora naqueles 3 pontinhos, né? Ou seja, ele está esperando a gente continuar o código. Então, o que eu faço aqui? Vou dar os meus 4 espaços e, por exemplo, colocar a minha função aqui. Então, eu quero uma função que imprima 2 frases para mim. Então, vou chamar assim, frase 1. E ele continua esperando. Então, eu vou colocar aqui, imprimir uma segunda frase. Frase 2. E aí, terminei de escrever minha função. Eu quero que ele imprima esses dois valores aí. Aí você aperta Enter e, estranhamente, ele continua esperando, né? Por que isso? Porque para você finalizar, né, quando você está aqui no interpretador, que você quer finalizar uma definição, você tem que sempre dar uma linha vazia. Então, tá aqui minha linha vazia, ele está esperando, eu dou, pronto. Agora está definido, certo? Então, se a gente escrever aqui no terminal o nome imprimir frases, sem os parênteses, tá? O que a gente obtém? O tipo desse elemento, que é uma função. Ou seja, a gente acabou de criar um novo valor de função aqui, né? Eu poderia até chamar ali com a função type, né? Então, ele está na classe, né? Ou seja, na categoria de funções, certo? Certo. E aí, se a gente olhar aqui essa definição, né? A gente pode dar a nomenclatura correta dos elementos, né? Então, por exemplo, essa primeira linha é chamada de cabeçalho da função, tá? E essa segunda, tudo que vem depois do cabeçalho, né, que são os comandos, é chamado de corpo da função, tá? E aqui não tem um limite para o tanto de comandos que você pode colocar, né? Você pode colocar quantos comandos você quiser ou precisar, tá? Como essa função ela só imprime na tela, né? Ela não faz nenhuma conta, nem precisa de nenhum valor externo, a gente ficou sem argumentos aqui na função, né? Sem os parâmetros, tá? Então, a nossa função não precisa de argumentos para rodar, né? E aí, vamos rodar essa função para ver o que acontece, né? Então, eu vou chamar ela aqui, imprimir frases, abre e fecha parênteses, né? Para indicar que é a minha função, sendo que ela não recebe argumento. Então, fica vazio aqui. E aí, ela imprime o que eu mandei, né? Então, frase 1, frase 2, certo? Certo. E aí, quando a gente define essa função, né, então agora a gente está livre para compor, né, como a gente viu ali no slide anterior, a gente pode fazer uma composição dessa função com outras funções, né? A gente pode, inclusive, definir funções que usam essa função que a gente acabou de definir. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui assim, definir uma nova função, chamada de repetir frases, tá? Sem argumento também, né? Então ela não recebe nenhum valor. E aqui eu vou fazer o quê? Vou chamar dentro dela a minha outra função 2 vezes. Então, imprimir frases e imprimir frases. Então agora ele vai repetir a minha função 2 vezes, tá vendo? Eita, desculpa, eu usei um tab sem querer. Então vamos de novo. 4 espaços. E pronto, defini minha função, certo? Já que eu cometi o erro aqui, a gente pode olhar, né? Eu, ao invés de usar a indentação consistente, eu misturei espaço com tab, né? Então a gente vê que ele deu um erro de indentação, tá? Então o nível de indentação não está batendo, né? O match aqui é como se fosse não está compatível, né? Então você tem que ter a sua indentação compatível, senão o seu programa dá erro, tá? Ok, defini minha nova função aqui e dentro dela eu chamo a outra função 2 vezes. Então vamos rodar ela aqui e ver o que acontece, tá?
Ou seja, ele chamou a primeira vez, imprimiu as duas frases. Chamou a segunda vez, imprimiu as duas frases novamente, né? Então a gente fez aqui, né, usou aquela questão dos blocos de montar e fez uma função, depois fez outra função usando aquela primeira função já definida, né? E aí com isso você vai cada vez mais deixando sua lógica mais complexa, né, do seu programa, tá? Certo. E aí vamos pegar essa, né, agora que a gente já fez um bocado de teste aqui no terminal, né, vamos criar um script agora com essas funções, né? Então eu vou criar um novo arquivo aqui, vou chamar de aula3.py, tá? E vamos pegar essas funções que a gente escreveu aqui, né, e colocar dentro do script, tá? Então, essa primeira aqui, né, como a gente copiou do interpretador, né, esses pontos aqui a gente tem que apagar, senão vai dar erro, tá? Então, tá aqui, 4 espaços também, então tá consistente, né? E a outra função, vamos copiar daqui também. E aí, por último, a gente chama aqui, né, essa função de repetir as frases, tá? Então tá aqui o nosso script, né? Se a gente sair aqui do Python e mandar rodar, né? Então, Python aula3.py. Então ele vai rodar, né? Ele rodou da mesma forma que ele rodou no interpretador, tá? E aí, o que está acontecendo aqui, né? Se a gente observar, as definições, elas estão vindo, né, antes do uso, tá? Então, quando eu chamei essa função aqui, repetir frases, a gente observa que tanto a função de repetir frases já foi definida, né, como a outra função imprimir frases, que está sendo usada aqui dentro, também foi definida. As duas foram definidas, né? Então, quando eu chamo aqui embaixo, no meu programa, ele roda normalmente, tá? Mas a gente pode, por exemplo, fazer um teste aqui, né? Um exercício para a gente experimentar, né? O que acontece se eu tentar chamar a função antes de definir. Então, por exemplo, vamos pegar essa chamada que eu fiz, né? Colocar ela aqui em cima. A primeira coisa é a chamada, tá? Será que dá problema ou não? Vamos mandar rodar o script e ver o que acontece. Mandei rodar aí, deu um erro, né? Então, sempre que ele vier com esse traceback aqui é porque deu algum problema ali no seu programa, tá? E aí ele vai, né, ele mostra aqui, ó, na linha 1, então o seu erro foi na linha 1, e ele mostra aqui a linha pra gente. Então foi justamente a chamada da nossa função, né? E qual é o problema? O problema é um erro de nome, e ele fala assim, o nome repetir frases não está definido. Por quê? Porque a gente chama uma coisa, mas só está definindo ela lá embaixo. Então isso aí causa um problema, né? Causa um problema porque você está tentando usar uma coisa que ainda não foi definida, tá? Então sempre a definição tem que vir antes do uso, tá? Se você colocar depois a definição depois do uso, você vai ter um erro, né? E o que acontece se a gente trocar essas duas de lugar, né? Você está olhando aqui para o seu código e você está vendo, bom, nessa função aqui, ele está chamando, né, nessa função repetir frases, ele está, dentro do corpo dela tem a função imprimir frases. Então, talvez pela lógica, né, essa definição precise vir antes, porque eu estou chamando aqui, tá? Então a gente pode testar isso também, né? Então se eu trocar de lugar, né, definir essa daqui primeiro, e depois definir a segunda. Então, definir essa, ela está chamando a segunda, sendo que eu estou definindo ela está chamando imprimir frases, sendo que eu só estou definindo imprimir frases depois que eu definir repetir frases. Será que isso dá um problema? A gente altera aqui, né? Salvo o script já e vamos rodar. E aí, estranhamente, né? Talvez para quem estava esperando um erro, a função funcionou normal, tá? E aí a gente se pergunta, né? Como assim? Por quê? Por que não deu erro, né? Se essa definição aqui, ela está vindo antes
E tá aqui o meu nome imprime frases porque não deu um erro, né? Se eu só definir a função imprimir frases depois, tá? E aí para responder, né, para a gente, como é que diz, tentar tirar essa dúvida, a gente precisa observar aí como é que funciona o fluxo de execução do Python, né? Então, você tem um programa ali em Python, né? Como é o fluxo de execução dele? Ou seja, qual é a ordem que cada comando é executado, tá? Então, no geral, a ordem ela vai de cima para baixo, tá? Então, ele vai, né? A gente olhar aqui, ele vai sempre de cima para baixo. Então, ele vai executar essa definição aqui. Depois ele vai executar essa definição aqui. E por último, ele vai rodar esse comando, né? Então a ordem vai ser sempre nessa direção, de cima para baixo, tá? Mas por que não deu erro, né? Porque quando a gente botou aqui o imprimir frases, ele não deu erro. Porque o que acontece é que essa definição aqui, o que está dentro dela, o corpo dela, não é rodado agora, tá? Quando uma definição é rodada, o corpo da função não é rodado junto, tá? Ele está ali para ser rodado quando a função for chamada, ou seja, aqui embaixo, mas esses valores aqui, desculpa, essas instruções aqui, que são a chamada de função, elas não vão ser rodadas agora, elas só vão ser rodadas quando, porventura, né, o usuário, o programador, chamar aquela função, como eu fiz aqui embaixo. Tá? Então é por isso que isso aqui não dá erro, porque quando eu vou finalmente rodar aqui embaixo, já foi definido, né? Essa definição já passou, né? Então ele passa por essa definição, não roda isso daqui, só define a função. Depois define a segunda função, também não roda, né? Tanto que, né, por exemplo, se a gente vier aqui no interpretador, né, e copiar esse texto aqui, tá? Então copiei aqui, você vê que ele não rodou os prints, né? Ele não imprimiu nada na tela. Por quê? Porque a definição não roda o corpo da função. A definição ali só salva essa série de comandos, né, mas não roda, tá? Então é por isso que a gente não teve um erro aqui, né, na hora de rodar, mesmo com as definições trocadas, né? Claro que se eu, por exemplo, né, vamos fazer mais um teste, né? Se eu colocar essa chamada repetir frases aqui no meio das duas, ou seja, vou chamar, né, essa daqui está definida, mas assim que eu chamar ela, que ele tentar rodar isso daqui, essa aqui não foi definida ainda, né? Que só está sendo definida depois. Então, a gente pode testar, ver que vai dar um erro também, né? Então, erro de nome. O nome imprimir frases não está definido, né? Ou seja, agora que eu chamei essa função daqui de cima antes dessa definição daqui de baixo, o que aconteceu foi um erro, né? Por quê? Porque quando eu chamei essa, que ele veio para cá, né? O programa fluxo veio para a função, ele tentou rodar isso aqui e não conseguiu porque não está definido ainda, tá? Então essa questão da ordem das definições é muito importante, né, na hora de você escrever seu programa, tá? E aí tem essa ferramentazinha aqui, né, bem interessante, que é o Python Tutor, né? Tutor de Python, que ele seria ali uma ferramenta, né, que a gente pode usar para ver esse fluxo de execução, vamos dizer assim, em ação, né? Como é que funciona isso? Então vamos abrir ele aqui. Vou abrir o site aqui para a gente fazer esse teste, né? Então tá aqui peraí. Tá aqui o Python Tutor, né? Vou aumentar um pouco aqui. E aqui você pode ver o fluxo de execução de várias linguagens, tá? Tem Python, tem Java, C, C++, a gente quer ver o Python mesmo, né? Então a gente clica aqui no Python. E tá aqui o nosso, né, o nosso editorzinho de texto, onde a gente vai colocar o nosso código, tá? Então eu vou copiar o código aqui do VS Code, colocar aqui dentro, certo? E tá aqui, né? Então esse é o código que a gente vai, que o site, né, a ferramenta vai mostrar o fluxo pra gente, tá? Então a gente clica aqui em visualizar a execução e ele vai mostrar pra gente. Então a seta vermelha, deixa eu ver se dá para aproximar mais. A seta vermelha, ela mostra a próxima linha a ser executada. E a seta verde, que ainda não apareceu, ela mostra a última linha que foi executada.
né? Então a gente vai aqui no passo a passo. Por exemplo, essa linha é a linha a ser executada. Tá? Aí vamos clicar em próximo. Se a gente olhar aqui, já apareceu a informação aqui, né? Então o que é isso? Ele está dando aqui para a gente os frames, tá? Que seriam os escopos ali do nosso programa, certo? Ou seja, como se fosse assim, as regiões ali que delimitam, né, o programa, tá? Então você pode ter vários frames, né, vários escopos. Tem o escopo global, que é o primeiro que ele mostrou, que inclui tudo, né? Então variável que está no escopo global é uma variável que pode ser acessada de qualquer parte do programa, certo? Então nessa variável global, ele definiu aqui, né? Ele mostra que o objeto repetir frases, né? Então o objeto é como se fosse um valor, né? Mais para frente a gente vai ver exatamente o que é um objeto, né? De acordo com a programação orientada a objetos, mas até pra gente, até o momento, um objeto é um valor, né? Então um valor como qualquer outro. Então, os valores que a gente tem um valor, que é a nossa função, tá? Então a gente definiu essa função, ele já criou aqui, né, o valor pra gente, tá? E agora ele perceba que dessa linha, né, dessa linha aqui, ele pulou imediatamente para essa, né? Então ele ignorou totalmente o corpo da função, que isso não vai ser rodado agora, tá? E aí ele veio imediatamente para a definição da próxima função. Então vamos clicar em próximo de novo para ele rodar. Ele rodou, né, as duas funções, tá? Então, ou ele definiu as duas, né? Então ele definiu essa, depois definiu essa, a gente tem agora aqui dois objetos, né, de função, dois valores de função. O valor repetir frases e o valor imprimir frases, tá? E aí agora ele vai, né, ele também rodou essa linha, certo? Ele já meio que foi direto aqui, né, já rodou, sendo que quando ele roda essa linha, o que acontece? Né? Perceba que a próxima linha a ser rodada, né, ele foi de cima para baixo, de cima para baixo, e agora ele voltou aqui para cima. Né? Por quê? Porque o fluxo, sempre que você tem uma chamada de função, aquele seu fluxo de cima para baixo, ele vai meio que sofrer um desvio ali, né? Então, como se fosse assim, quase um teletransporte, né? Você está indo de cima para baixo, chamou uma função, o seu fluxo ele vai transportar ali para a definição, né? Para o corpo da função, e vai executar aquele corpo e depois ele volta de onde parou, tá? Então, ele veio para aqui para cima de novo e ele vai rodar agora esse corpo aqui, né? Imprimir frases, tá? Então, vamos próximo. Então, ele veio, né? Entrou nesse primeiro, aí o que aconteceu? Chamada de função. Então a gente vai ter ali de novo aquele desvio no caminho. Então, se a gente colocar o próximo aqui, aí ele vê que ele pulou direto para cá, né? Então ele parou aqui, veio para cá, né? Aí ele vai rodar esse corpo agora, dessa função, né? Então, vamos rodar o primeiro print, imprimiu na tela. Vamos rodar o segundo print, imprimiu na tela. E aí a gente vê aqui que o valor de retorno da função foi none, ou seja, a função não retorna um número, um valor numérico para você, né? Ela simplesmente realiza essas duas instruções, tá? E aí, uma vez que ele finalizou essa execução, ele agora vem para a segunda execução, né? Então ele estava nessa daqui, fez o desvio, agora ele vai para essa daqui e vai fazer o mesmo desvio, né? Então, imprime de novo, acaba a função, e aí ele vem agora, né, para o finalzinho aqui da função, que seria a hora de retornar, né? De novo, a função de repetir também não retorna nenhum valor, né? Ela só executa essas duas funções aqui. E aí a gente volta, né? Acaba o programa, né? Ou seja, ele finaliza. Chegou no final, não tem mais nada a ser feito. Então, se a gente olhar, a gente consegue ver que é de cima para baixo o fluxo, mas sempre que tem uma chamada de função, ele faz um desvio para o corpo da função, né? Executa o corpo da função e depois volta até onde parou. Então, o Python, ele sempre armazena, ele sempre sabe aí essa ordem, né? De onde ele parou para executar uma função, onde é que ele tem que voltar. Então, com isso, você nunca precisa se preocupar, né? Mas é interessante saber o fluxo para você ter uma noção, né? De onde pode ter, às vezes, o seu programa tem um problema, tem um erro, né? E aí, quando você entende o fluxo da função, você pode debugar melhor ali o seu código, né? Então isso aqui é o fluxo, né? Se você quiser depois estar lá desenvolvendo o seu programa, né? Fazendo algum exercício da disciplina ou do livro,
e você quiser ver como é que ele roda, né, qual é a ordem que ele executa as coisas, você pode entrar aqui nesse site, colar o seu código e visualizar, né? É bem interessante essa ferramenta aqui, né? E aí vamos voltar aqui para o slide, tá? Então, uma vez que a gente entende o fluxo de execução, a gente vai falar aqui agora dos parâmetros e argumentos, né? Então, como eu já falei, quando você chama a sua função, você bota o nome e aí chama entre parênteses os argumentos, ou seja, os valores que a sua função recebe para computar ali alguma coisa, né? Para calcular, para, enfim, fazer alguma lógica, né, da sua programação. E quando você define a sua função, né? Então, aqui na nossa definição, o que você passa para né, para a definição é uma lista de parâmetros, né? Então você tem aí uma diferença entre argumentos e parâmetros, tá? Então, sempre que você chama a sua função e passa a sua lista de argumentos, o que acontece? Os argumentos eles vão ser copiados para os parâmetros, tá? Então são duas variáveis diferentes, certo? Você vai ter os seus argumentos e os parâmetros são as variáveis ali da sua função, certo? Que vão ser usados dentro da sua função. Então vamos voltar aqui no VS Code e fazer um exemplo. Entrar aqui no interpretador e aí vamos definir uma função agora que tem um parâmetro, tá? Então, por exemplo, imprimir, botar assim, imprimir frase, tá? Uma frase só. Não, aliás, vou colocar assim, né? Como para bater com o exemplo que está dado no livro, vamos botar assim, imprimir 2 vezes, certo? E aqui eu vou chamar assim, frase. Então, o meu parâmetro, ou seja, a variável que eu vou usar dentro da minha função, eu dei a ela o nome frase, né? Então eu venho aqui e eu vou imprimir 2 vezes essa frase, tá? Então, imprimir a primeira e imprimir a segunda, certo? Tudo ok, né? Então, defini minha função. Esse parâmetro aqui, frase, né, é a variável que, quando eu chamar minha função aqui, então, por exemplo, imprimir 2 vezes, e aí eu vou colocar, né, sei lá, meu nome. Então, isso daqui, né, mando rodar, o que é que ele fez? Ele imprimiu, né, 2 vezes o argumento que eu passei aqui, né. Então, o que é que aconteceu aqui, na verdade? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O que aconteceu aqui, né? Ele copiou esse valor Tiago para essa variável frase, certo? E aí, uma vez que ele copiou para cá, quando ele manda imprimir, né, essa variável frase, ele tem, ela já está com o valor que foi copiado, né, que é o meu nome, e ele imprime 2 vezes aqui o meu nome, certo? Então, o que aconteceu foi, né, foi uma cópia, tá? Então você pode fazer isso com qualquer, eu poderia chamar essa função aqui, né, com qualquer valor que eu possa imprimir na tela, né? Então, por exemplo, pode ser um número, poderia ser um número decimal, né? Poderia ser, inclusive, né, por exemplo, se eu importar aqui de novo o meu módulo matemático, eu poderia colocar aqui a minha constante lá do módulo matemático, o π, né, que já vem definido, entre outros, tá? Inclusive eu poderia, né, como a gente viu naquela questão da composição, eu poderia até colocar uma expressão, né? Então, se eu quisesse, eu poderia colocar assim, por exemplo, sei lá, ABC repetido 4 vezes, tá? Então, ele coloca aqui para mim, né? Ele imprime 2 vezes o que eu passei. E o que foi que eu passei? Essa string repetida 4 vezes, certo? Então, o interessante disso é que esse valor aqui, né? Então, esse ABC vezes 4 só vai ser avaliado uma vez, tá? Ele não precisou calcular uma vez para imprimir aqui e outra vez para imprimir aqui, né? Por exemplo, se eu tivesse feito assim, tá? Então, vamos supor que eu fiz isso daqui, né? Print ABC vezes 4. E aí, de novo, eu escrevo o mesmo comando, né? Tá? Então, para isso aqui acontecer, do jeito que eu fiz aqui agora, ele teve que calcular isso daqui 2 vezes, né? Calculou para fazer esse primeiro print e calculou para fazer o segundo print, certo? Usando a função, como a gente usou aqui, o que acontece? Ele calcula isso uma vez, certo? Então ele obtém esse valor aqui, né? A repetição uma vez. Depois ele pega esse valor que já foi calculado
e copia na nossa variável frase, tá? Então, uma vez que ele copiou aqui em frase, já está salvo, né? Então ele só faz exibir duas vezes, ele não precisa calcular quem é frase duas vezes, né? Já foi copiado e já está lá definido, tá? Então isso é também uma das coisas que a função possibilita, né? Você pode otimizar ali o seu código, evitar cálculo a mais, né? Cálculo desnecessário, tá? Certo. Além disso, né, a gente pode colocar também aqui dentro, claro, uma variável, né? Então, por exemplo, x recebe o fal, tá? Então eu venho aqui agora imprimir duas vezes e coloco x. E ele imprime para mim, né? E aí o que aconteceu? Essa variável x, ela está sendo alterada de alguma forma aqui dentro da minha função? Não. Ela está sendo apenas copiada para essa variável frase, né? Então ele copia o x para a frase, né? Ou seja, quase como se ele fizesse assim, né? Frase recebe x, e aí ele faz ali tudo com a variável dentro, né? Interessante notar que como essa variável frase ela é um parâmetro da função, certo? Ela só existe dentro da função, tá? Então se eu tentar chamar aqui fora, por exemplo, frase, né? Vamos dizer, né? Eu chamei aqui imprimir duas vezes x, né? Onde x vale o fal. Então você poderia pensar, por exemplo, que frase agora está valendo o fal, né? Então, coloquei e o que aconteceu? Erro de nome. O nome frase não está definido. Por que isso, né? Porque como eu falei, né, quando a gente estava olhando o Python Tutor, o escopo dessa variável frase é local, né? Ele é interno à função, tá? Então vamos voltar aqui para a apresentação, né? E aqui a gente tem justamente isso que eu falei. Então as variáveis e os parâmetros são locais, ou seja, tudo que você define dentro da sua função é local para aquela função, ou seja, ele não pode ser visto fora da função, tá? Então, como eu mostrei aqui, né? Esse nome, né? Essa variável frase, ela só existe dentro dessa função, não existe fora da função, tá? Vamos definir uma outra aqui, que agora a gente vai usar, além do parâmetro, a gente vai usar também uma variável dentro da função, tá? Então, por exemplo, imprimir, vou botar assim, concatenar, imprimir duas vezes, tá? Então, esse aqui vai ser a nossa função. Ela vai concatenar duas strings que eu vou passar para ela e vai imprimir essa concatenação duas vezes, tá? Então vamos chamar assim, vou chamar aqui frase 1, frase 2 serão os meus parâmetros. E aí o que a gente faz aqui? Eu vou chamar aqui criar uma variável, então concatenação, concatenar cal, né? Porque você não pode botar acento em nome de variável, né? Recebe frase 1 concatenada com frase 2, tá? Faltou um N aqui. E aí eu quero imprimir agora essa concatenação duas vezes. O que é que eu faço, né? Eu já defini uma função que imprime duas vezes, tá? Então não preciso chamar dois prints aqui, né? Eu posso simplesmente chamar essa função aqui que eu já defini, né? Então tá aqui. E aí essa é a minha função. Linha vazia, pronto, definida, tá? Então se a gente colocar isso aqui, né, a gente vai ver que foi definida a função, certo? E aí vamos rodar ela, né? O que acontece? Né? Ela vai concatenar e imprimir duas vezes. Então, por exemplo, eu posso chamar aqui assim AA e, sei lá, BB, tá? Então ele vai juntar o AA com o BB e imprimir duas vezes, né? Então, AA e BB. Ele rodou esse código aqui, onde o AA foi copiado para a frase 1 e o BB foi copiado para frase 2. E aí ele somou os dois aqui, né? Soma de string é uma concatenação, e atribuiu essa variável aqui concatenacal, né? Então, aí você pensa, então ele criou essa variável aqui dentro agora, então se eu quiser eu posso ver qual é o valor dela. O valor dela deveria ser esse aqui, né? Que é justamente a soma. E aí você vê que não está definido, né? Ou seja, esse nome ele não existe fora da função. Essa variável concatenação, ela não está definida fora da função, apenas dentro, né?
apenas quando você vai rodar. Então, quando você vai rodar isso aqui, né, quando você faz a sua chamada, ele cria essa variável, roda. Uma vez que a chamada acaba, acabou-se, ele deleta tudo que estava ali dentro, né? E aí você não consegue mais acessar. Então vamos botar essas funções aqui também no nosso script, né, para salvar e para a gente poder olhar lá no Python Tutor como é que isso está acontecendo, né? Então eu vou colocar aqui a primeira. Vamos colocar aqui a segunda também, né, que concatena e imprime. Pronto, aqui já está no nosso script, né? Então a gente tem agora 4 funções definidas aqui, tá? E aí eu vou chamar agora, ao invés de chamar essa daqui, vamos chamar essa, certo? E vamos jogar isso aqui lá no Python Tutor. Então, vamos voltar aqui. Só para a gente poder visualizar essa questão das variáveis, né? Então, tá aqui, certo? Então vamos visualizar aí a execução. Define a primeira função, define a segunda, né? E aqui a gente já vê, né? Ele já criou aqui para a gente o frame global, né? Ou seja, o escopo global do nosso programa. Então tudo que tiver aqui dentro pode ser visto em qualquer parte do programa, né? Então dentro de outra função, enfim, qualquer pedaço do programa que esteja nesse escopo aqui global, né? O frame global, ele vai poder ser visto em qualquer parte do seu script, tá? Então ele quer que a gente tenha aqui dentro, né, as nossas duas funções. Então imprimir 2 vezes e concatenar e imprimir 2 vezes, certo? E aí agora ele vai rodar aqui a função, né, a chamada que a gente fez. Então, esqueci de colocar os parâmetros, tá? Vamos tentar de novo aqui, né? Então vou colocar aqui assim. Pronto. Então vamos rodar, ok, né? Definiu as duas, e aí ele vai agora tentar rodar essa função de concatenar e imprimir. Então, desvio, então fez o desvio, né, do fluxo para cá, tá? E aí se a gente observar aqui agora, o que aconteceu? Ele criou um outro escopo, tá vendo? Então a gente tem o primeiro escopo global, e agora a gente tem o escopo local dessa função aqui, tá? Então, tudo que está aqui dentro desse quadrado só pode ser visto por essa função, certo? Então, esse frase 1 e frase 2, que são os nossos parâmetros, a gente consegue ver que eles receberam, né? Foi copiado para eles o valor fal e o valor penedo, né? Então, está aqui copiado, né? E eles só podem ser vistos dentro dessa função, né? Se eles pudessem ser vistos em todo lugar, eles estariam aqui fora, né? No frame global, tá? Então, vamos lá. Roda aqui a linha de criar né, a variável, e aí adicionou aqui, tá vendo? Então a gente tem agora esse outro valor aqui, concatenação, né, que recebeu isso daqui, e veja que ele está nesse escopo local, ele está no quadrado aqui da função, então ele não pode ser visto em outro canto que não seja dentro da função, certo? E aí, agora ele chegou nessa linha aqui, né, de imprimir 2 vezes, então ele vai fazer o desvio para o corpo da outra função ali, né? Então vem para lá, perceba que ele criou um terceiro escopo aqui, né? Então o escopo agora dessa função, que tem a variável frase, e aí se a gente olhar agora, interessante, né? Então essa variável frase, ela só pode ser vista aqui dentro, tá? Você não pode ver ela nem na outra função e nem no restante do script, certo? Então cada escopo tem o que, né, a sua... delimita ali o que é que pode ser visto, né? Então, se eu tentasse chamar essa variável frase tanto aqui dentro dessa função quanto aqui no frame global, né, ou seja, em qualquer outro pedaço do script lá fora, daria um erro, porque ela só é visível dentro da função. Então ele imprime ali, né, imprimiu aqui 2 vezes e acabou a função, retornou nada. Perceba que o escopo, né, deixa eu voltar aqui, né, depois que ele finalizou a função, né, a gente manda rodar o próximo,
e quadrado some, ou seja, aquilo ali foi destruído. Já não existe mais em canto nenhum. Né? Foi apagado da memória. Só existe enquanto a função está sendo rodada. E aí ele destruiu o outro escopo aqui da função de concatenar e finalizou a execução do programa. Né? Então só resta aqui o frame global. Né? Uma vez que o seu código executa, vai tudo ser destruído, na verdade. Né? Então aqui a gente conseguiu ver, né, que as variáveis e os parâmetros eles só são acessíveis dentro da função. Né? Você nunca consegue acessar um parâmetro, né, ou uma variável que está dentro da função fora daquela função, certo? E aí voltando aqui, né, vamos falar um pouco sobre essas funções, né, com resultado e funções nulas. Tá? Então o que é isso? Né? Como a gente já viu, né, existem algumas funções que elas não retornam nada para você. Né? Elas só fazem uma ação, finaliza e não retorna nenhum valor. Né? Como, por exemplo, a função de imprimir. Né? O print, ele não retorna um valor, ele só exibe uma coisa na tela. Né? E aí a gente pode diferenciar essas duas funções. Né? Então, na verdade a gente já viu aqui muito, né? Vamos só mostrar novamente, bem rapidinho. Então, por exemplo, quando eu faço a função seno, né? Então, boto aqui assim, sei lá. Você vê que ele retornou um número para mim, tá? Então, por exemplo, chamei aqui e ele retornou um número, tá? Eu posso atribuir esse número a uma variável, né? Então, por exemplo, atribuir, e aí quando eu coloco aqui, perceba que ele recebeu um valor, né? A gente pode checar aqui que o tipo desse valor é realmente um float, um número decimal, tá? Se eu simplesmente chamo, como eu fiz aqui, né? Mas não atribuo a canto nenhum, não digo que uma variável recebe esse valor, basicamente esse valor fica perdido, né? Não vai acontecer nada com ele, não vai ser usado em canto nenhum, vai ficar perdido, né? A gente, aqui no interpretador, a gente consegue ler ele, mas como a gente já viu em outras aulas, se você simplesmente colocar um elemento, mas não mandar imprimir na tela, né? Quando você vai para o modo script, nada acontece, né? Aquele ali foi um comando à toa que não tem nenhuma utilidade, não está sendo guardado em lugar nenhum, né? Então esse comando aqui, assim como qualquer expressão também, né? Se eu não atribuo uma variável nem mando imprimir na tela, ele é basicamente um comando à toa, né? Não está servindo para nada, tá? Se a gente agora, então essa função, né? Essa função aqui a gente viu que ela retorna um resultado, né? Ela retorna um número para a gente, tá? Se a gente pegar agora uma função que não retorna, o que acontece, né? Se a gente tentar, por exemplo, tá aqui minha função print, tá? Então print qualquer coisa. Então eu mandei imprimir, ele imprimiu, certo? E se eu atribuir o valor, né, o retorno, o suposto retorno dessa função para uma variável? Então y recebe qualquer coisa que é retornada aí pela função print, né? Então imprimiu do mesmo jeito, porque esse é o efeito dessa função, né, que é imprimir. E o que é que aconteceu aqui? Né? Que é que será que se minha variável y recebeu? Então, a gente mandou rodar, deu nada. Né? Então isso já começa a ficar estranho. Né? Quer dizer, no modo interpretador, quando eu coloco a minha variável, a minha expressão, ele deveria dar para mim o valor dela. Né? E aí vamos tentar inspecionar aqui qual é o tipo dela. Né? Então o tipo é non-type, certo? Ou seja, é o tipo nulo do Python. Né? Em outras linguagens de programação, você pode ter, por exemplo, null, né, ou assim, tem uma que é nil, tem uma que é tudo minúsculo. Né? Então, acredito eu, a maioria das linguagens de programação tem o seu tipo nulo, né? Que seria ali um vácuo, assim, um vazio. Tá? Então, para o Python, né, por exemplo, se eu tentar converter para uma string aqui esse meu tipo e mandar imprimir, ele vai imprimir none. Né? Ou seja, para o Python, esse nome none é o valor nulo. Né? Então eu posso dizer, por exemplo, que, sei lá, v, minha variável, vai receber none. Tá? Então, se eu mandar aqui, né, não dá em nada, se eu colocar o tipo. Então toda vez que você roda uma função e ela não retorna nada, né, o efeito dela
é fazer uma ação, mas ela não calcula, né, não retorna para você um valor que foi calculado ou obtido de alguma forma, e você tenta atribuir o resultado dessa função que não retorna nada a uma variável, você vai obter um tipo none. E é justamente o que acontece se você tentar atribuir a uma variável o valor de retorno da função print, né? Então, a gente vem aqui e vê que a variável não recebe nada. Por quê? Porque a função print não retorna nada. Ela não tem esse objetivo de retornar um valor, ela só imprime na tela. E aí você tem várias funções que, né, que tem esse aspecto, né? Algumas retornam um valor, outras não. Então a mesma coisa são essas funções aqui que a gente definiu, né? Então, por exemplo, aqui imprimir duas vezes, né? Tá? Se eu atribuir uma variável a isso aqui, vamos chamar de novo, vamos botar aqui y de novo. Perceba que ele imprimiu normalmente, né? Porque ele chamou o print, mas quem é y? None. Por quê? Porque não existe um retorno de um valor, né? A gente olha aqui, ela não retorna nada, ela só imprime, tá? E aí é por isso que retorna o none, certo? Mais para frente, né, mais adiante, a gente vai ver como escrever uma função que retorna alguma coisa, né? Na verdade, você já deve estar imaginando, né? Se você lembra ali de C, por exemplo, né, da linguagem C, a palavra return é usada, né, nas funções em C para retornar um valor. No Python é a mesma coisa, tá? Então, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver essas funções de retornar valor. E aí, para fechar aqui o assunto, né, desse capítulo, a gente vai listar aqui, né, quais seriam os motivos, né, de usar uma função. Né? Por que funções? Né? Então, por que eu vou usar uma função? Porque eu não simplesmente escrevo todos os meus comandos ali que eu quero, uso e pronto. Para que usar uma função? Né? Então a gente tem aqui alguns motivos né, de por que é vantajoso para o programador, o desenvolvedor, assim, usar funções no seu programa. Tá? Então o primeiro deles é que você vai, né, como eu falei no começo da aula, você vai nomear um grupo de instruções. Então você vai ali pegar um bloco de vários comandos que você costuma usar muito e você vai poder dar um nome para eles. Né? Então você vai substituir, por exemplo, 10 linhas de comando por uma linha, que é justamente a sua função. Então isso aí já vai deixar o seu programa mais fácil de ler, né? Que, por exemplo, você tem 10 comandos a utilidade é converter um valor. Então quem olha de cara aquele bloco de 10 comandos pode não perceber que é isso que está sendo feito. Né? Mas se você joga esses 10 comandos num bloco converter valor, e agora você chama converter valor, fica muito mais claro para quem está lendo o programa. Né? Até para você mesmo vai ficar mais claro de entender o que está acontecendo. Né? Então a função ela tem essa vantagem tanto de reduzir o tamanho do seu programa, né? Se você usa muitas vezes aquele mesmo bloco, né? Quanto de facilitar a leitura. Né? Então poder nomear, né, e dar significado a blocos de comando. Tá? Um outro motivo é, como eu falei, eliminar código repetitivo. Então, se é um conjunto de comandos que você costuma usar muito, você vai começar a se repetir no seu código, e isso vai deixar ele mais inflado assim, né, e mais difícil de ler também. Então a função ela ajuda nesse pedaço também, em você eliminar a repetição. Além disso, com a utilização de funções, né, você vai dividir ali o seu programa, né, gigantesco, por exemplo, em várias execuções de funções, por exemplo. Então vamos dizer que você define várias funções e ali o seu comando que tinha um bocado de... o seu comando, não, o seu programa que tinha um bocado de comando ali sendo executado, você agora reduziu para algumas chamadas de funções e aí, se acontecer algum erro, o próprio Python ele vai lhe informar onde foi que esse erro aconteceu. Né? Então vai ficar mais fácil para você saber debugar o seu programa. Né? Então, foi nessa segunda função aqui que eu defini que deu erro. Né? Então isso aí facilita um pouco a sua vida. Né? Inclusive, ao desenvolver um programa, né, quando você está ali no meio do processo, você pode definir sua função e ficar testando ela aos poucos no interpretador. Né? Então você define ali no interpretador, testa e vai dando erro e você vai corrigindo. Então você faz aquilo só com aquele seu bloquinho de função. Uma vez que você testou e viu que está tudo ok, você parte para, por exemplo, o próximo bloco, a próxima função, e vai desenvolvendo aos poucos. Isso aí vai fazer com que seu programa fique, né, a chance dele ter erro depois é menor. Desculpa. E por último aqui, o outro motivo é a reusabilidade, né? Ou seja,
Uma vez você define sua função, você pode, inclusive, né, como a gente tem, por exemplo, um módulo matemático, uma possibilidade que você tem é você criar o seu próprio módulo com várias funções ali que são úteis para você. E uma vez que você faz isso, você pode reutilizar esse módulo. Então você pode importar ele em vários dos seus programas, ali, dos seus projetos que você usa, né? E aquela definição que você escreveu uma vez, daquela sua função, vai poder ser usada ali, né, em vários scripts diferentes, né? Então isso aí também é muito útil. E aí esses são os principais motivos para a gente usar funções no nosso programa, tá? E é com isso a gente finaliza aqui o capítulo 3, né? Então, para fechar aqui, eu vou fazer só um exercício, tá? Na verdade, eu tinha colocado 2 aqui, mas como a aula já está, na verdade, com 1 hora e 10 minutos, mais ou menos, para ser mais rápido aqui e a gente não finalizar sem fazer pelo menos um exercício, né? Eu vou fazer esse exercício aqui 3.1, tá? Então, escreva uma função chamada alinhar direita, que receba uma string chamada S como parâmetro e exiba a string com espaços suficientes à frente para que a última letra da string esteja na coluna 70, tá? Ou seja, ele quer que a gente receba uma string e imprima na tela uma certa quantidade de espaços que, somando o tanto de espaço, né, mais o tamanho aqui da nossa string, esse comprimento todinho aqui dê 70, né? Já que ele quer que a última letra da string esteja na coluna 70. Então, se aqui é a coluna 70 e aqui é a coluna 1, então o tamanho, né, da quantidade de espaços mais o tamanho da nossa string tem que dar 70, tá? Então, por exemplo, aqui, né, teste tem tamanho 5, certo? Então, para que isso aqui esteja no 70, eu teria que colocar aqui 65 espaços, não é isso? E aí ele quer que a gente escreva uma função que faça isso, tá? E aqui ele dá uma dica pra gente. Use concatenação de strings e repetição, né? Então, a gente pode usar ali os operadores para facilitar. E além disso, o Python oferece uma função chamada len, L-E-N, que apresenta o comprimento de uma string. Então o valor de len teste, né, como eu falei, é 5. Tá? Então vamos voltar aqui para o VS Code e vamos escrever tentar fazer esse exercício. Tá? Eu vou fazer em forma de script, né? Então tá aqui, exercício 3.1. Não tem partes, então vamos botar só exercício 3.1. Então vamos definir a nossa função aqui, né? Alinhar direita, que recebe uma string S, né? E aqui a gente vai fazer nossa lógica, tá? Então, a gente poderia, por exemplo, se quiser estruturar melhor, a gente pode ir criando variáveis aqui, né? Então, por exemplo, né, quantidade de espaços, né? Então, quantos espaços eu preciso ter naquele meu string ali, né? Na hora de imprimir, né? Para ficar com 70 colunas certinho, 70 caracteres certinho, quantos espaços eu vou ter que imprimir, né? Como a gente viu, vai ser 70 menos o comprimento da nossa string, né? Então, se a nossa string tem 5 de tamanho, a gente vai querer imprimir ali, né, antes da string, ou melhor, vai querer juntar ali, né, antes dela, 65 espaços, né, que é 70 menos 5, e aí isso vai garantir que a string acaba exatamente no caractere ali 70, né, na coluna 70, certo? Então eu vou querer essa quantidade de espaços aqui, né? Uma vez que eu tenho essa quantidade de espaços, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer assim, vou dizer assim, o meu resultado, ou seja, o que eu quero imprimir na tela, vai ser, né, espaço, tá? Então a string, que é um espaço, né, repetida essa quantidade de espaços, né? E aqui eu vou até colocar em parênteses para ficar mais fácil da gente, né, ler a expressão. E tudo isso concatenado com minha string S, tá? Ou seja, eu estou botando minha string e estou colocando antes dela uma quantidade de espaços que, somando o total de caracteres aqui, vai dar exatamente 70, né? E aí eu imprimo esse resultado na tela. Então, print resultado. Então, temos aqui a nossa função, né? Então vamos
colocar aqui uma chamada, né? Então, por exemplo, para ficar mais fácil da gente ver o resultado, eu vou diminuir aqui para 10, tá? Só para ficar mais simples a gente contar e verificar que deu certo. Então, vamos colocar assim aqui, né? O fall. Então, o que é que a gente espera que aconteça quando a gente rodar o nosso script? Que ele coloque, né? Como eu quero 10, tá? Só para ficar mais fácil de checar, né? Na questão é 70, mas aqui eu vou colocar 10, tá? Então, eu quero que ele coloque, como o fall tem um tamanho 4, então eu quero que o L termine exatamente no 10, né? No tamanho 10 ali, na coluna 10, tá? Então, como o fall tem tamanho 4, eu quero que ele imprima 6 espaços, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços, e aí o U, né? Se a gente escrever aqui, né? O U vai começar no 7, o F no 8, o A no 9 e o L no 10, que é exatamente isso que a gente quer, né? O que aconteceria também com 70, mas para a gente ver aqui na hora, né? Só fazer o teste. Eu coloquei 10, tá? Então vamos rodar esse script aqui. Então Python, exercício 3.1. Ok, ele imprimiu uma quantidade de espaços e imprimiu o fall. Tá, agora como eu sei que isso está certo, né? A gente vem aqui e conta, então, o fall, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, exatamente o que a gente queria, né? Se a gente trocar esse número aqui para qualquer número que seja, 10, 20, 70, 1000, ele vai imprimir exatamente a quantidade de espaços mais a palavra para dar o comprimento, né? Então, esse comprimento aqui, 10, né? Poderia até botar, por exemplo, uma segunda parâmetro aqui, que seria o meu comprimento, e aí agora eu vou ter um comprimento variável, né? Então, por exemplo, o fall 5, e aqui eu vou chamar o fall 10, tá? Então eu criei, né, eu transformei essa minha coisa fixa, né, que era o número de espaços ali, a comprimento total, numa coisa agora que eu posso escolher, né? Então eu posso escolher se eu quero 5, se eu quero 10, tá? Então vamos rodar de novo aqui o script. E a gente vai ver, né? Quando eu coloquei 5, esse L aqui tinha que estar na coluna 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, tudo certo. Quando eu coloco 10, o L tem que estar na coluna 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo certo também. E aí com isso a gente resolve aqui o nosso exercício, né? O capítulo, ele tem um segundo exercício, tá? Que é justamente esse exercício 3.2 aqui, onde ele mostra que você pode passar o seu próprio valor de função como um parâmetro, né? Então ele passa aqui, esse f é a própria função que ele está passando, né? Se a gente olhar aqui o exemplo, aqui embaixo, né, onde tem rodar 2x, ele está passando dentro do rodar 2x o próprio nome da função que a gente acabou de definir. E aí dentro da rodar 2x ele chama aquela função duas vezes. Então isso aí já é um poder do Python, né, que você não vai encontrar em qualquer linguagem de programação, tá? Existem outras, óbvio, e isso é um poder também da programação orientada a objeto, né? Onde você está tratando a função como objeto, e a gente vai ver disso depois, né? Depois que a gente terminar o básico do Python, tá? Então, encorajo os alunos aí a fazer esse exercício também, né? Para praticar e tudo, repetir aquele primeiro que eu fiz, né? Quem sabe fazer alterações ali que você queira para testar, como eu fiz, né? Botei um parâmetro ali a mais. E, enfim, e aí com isso a gente finaliza aqui a aula, né? Ficou um pouquinho mais comprida, mas tudo bem. Então até a próxima aula.